Sejam bem-vindos a mais um especial MyGig, desta vez sobre a crise dos média em Portugal. Eu sou José Paiva, jornalista e moderador de outro podcast, o Dia de Reflexão, mas hoje vou conversar sobre jornalismo e só podia convidar jornalistas. Foi por isso que convidei vários colegas de profissão, entre os quais o Filipe Santa Bárbara, da TSF, a Maria Flor Pedroso, da Antena 1 e do Clube de Jornalistas, e o Carlos Rodrigues Lima, da revista Visão. Nós, entretanto, vamos ter aqui mais colegas a entrar à distância, mas, Filipe, queria começar já por ti, porque muito do que nós temos visto nas últimas semanas é sobre o sítio onde estás a trabalhar, sobre a TSF e sobre a Global Media Group, que detém os títulos de Diário Notícias, Jornal Notícias ou O Jogo, com salários em atraso, um braço de ferro com a administração e uma ameaça de despedimento coletivo. Eu queria que tu fizesse uma espécie de atualização para depois passarmos aqui até para uma das decisões do Congresso de Jornalistas, que é o anúncio de uma greve geral. Queria que nos falasses um bocadinho sobre isso para as pessoas que estão a ver um especial sobre a crise do jornalismo aqui pela primeira vez no MyGig. Então, ao momento em que falamos, e obrigado pelo convite, boa tarde, ao momento em que falamos temos de facto novidades más, no sentido em que voltaram a não ser pagos os salários, no caso os salários de janeiro. Não foi dado um aviso aos trabalhadores, enfim, já estamos naquele modo de habituem-se, né? Já nem vale a pena comunicar com os trabalhadores, mas fora de piadas, a situação está má, continuamos sem saber quando é que nos pagam o subsídio de Natal, o pagamento de trabalho suplementar, que esse nem sequer é pago desde outubro. Sobre a ameaça de despedimento coletivo, também, enfim, não tem sido concretizada. Também importa referir aqui que eu não sou só jornalista da TSF, sou porta-voz da Comissão de Trabalhadores e, portanto, tenho estado, enfim, nesta frente muito diretamente, mas não temos informações sobre isto. Aliás, no dia em que, de facto, aqui falamos e estamos a gravar, nós soubemos que duas das pessoas que aderiram ao plano de rescisões, foram apenas duas na TSF, ainda não sabem como é que se operacionaliza, não é? Se vão sair, se não vão sair, quando é que vão sair, como é que vão sair, se havia tanta urgência em cortar pessoas, quer dizer, mas nem a isto se responde, não é? Estamos assim um bocado a viver neste espécie de limbo. Limbo, caos, enfim, é o que lhe quiser chamar, mas há situações muito complicadas. Não só de casais, por exemplo, que estão na TSF e que têm, obviamente, os dois rendimentos são duas pessoas que trabalham no grupo, mas temos pessoas a pedir dinheiro para ir trabalhar, dinheiro emprestado para pagar contas, para pagar a renda. É neste nível em que estamos e, infelizmente, sem respostas por parte da Comissão Executiva. Nós tivemos este mês uma greve do vosso grupo. Há uma certa atenção mediática que eu, pelo menos, não me lembro de tanta atenção em relação a um possível despedimento coletivo e uma crise dentro de um grupo de média em Portugal. Tu achas que vai ter algum impacto significativo? Nós também tivemos o Congresso de Jornalistas. Eu tenho sempre a ideia que, às vezes, alguns temas de algumas classes sociais em Portugal podem chegar às notícias, mas as pessoas não têm a chamada empatia. Achas que desta vez vai ser um bocadinho diferente? Acho que estamos a falar de dois níveis diferentes. Ou seja, acho que, de facto, desta vez estamos a ter bastante impacto e nem vem desta greve também só de agora. Lembro que a TSF antes já tinha feito uma greve, essa sim, que também ela foi histórica, porque ninguém a esperava e teve uma adesão de 100%, e vamos lá ver quais são as adesões de 100% em greves neste país. Mas acho que chegámos de facto a um ponto em que é impossível ignorar. Eu não sei se existe ou não existe empatia por parte das pessoas. Eu sei que muitas vezes nas redes sociais não há empatia minimamente nenhuma. E tenho um caso em particular, já no decorrer deste processo todo, em que, por exemplo, partilhei uma fotografia de um 25 de Abril na Assembleia da República, em que se vê um cravo e um microfone da TSF. Essa fotografia, no meu Twitter, incendiou ao ponto de eu ter de denunciar comentários que eram manifestamente ameaçadores, quer dizer, até da minha integridade. E, portanto, não sei se essa empatia de facto existe. Agora, que estamos num momento em que alertámos para esta situação e, sabe Deus como também, e com muita resistência por parte dos trabalhadores, mas de facto metemos o tema na agenda e é impossível agora não olhar para isto. Os resultados que vão ter, vamos ver, mas desde já
estamos, e é bom que continuemos a fazer esse trabalho, e acho que o Congresso também, e aqui também aproveito e já passei a bola para a Flor, para não ser só eu a falar. Sim, mas, tudo bem, vocês podem se interromper à vontade, mas estão mais habituados a isto do que eu. O facto de acontecer isto ao mesmo tempo que também foi o Congresso, é assim, estamos num momento em que eu acredito mesmo que é decisivo. Se é para bem ou para mal, vamos ver. Maria Flor, eu vou-te fazer uma provocação. Acho que aguentas o embalo. Eu por acaso, não fui ao Congresso, fiquei um bocadinho cético em relação ao último, acabei por não ir, mas estive muito atento. Eu queria te perguntar uma coisa a reboque disto que o Filipe está a falar, porque sempre me pareceu que a classe jornalística nunca foi muito solidária entre si. Aquilo que viste e que saiu até com o anúncio de uma de uma greve geral, saiu mais solidariedade desse Congresso que terá efeito, ou esse efeito poderá ser diluído, que no meu ponto de vista foi o que aconteceu no último Congresso? Bom, boa tarde e muito obrigada também pelo convite, e é um prazer estar aqui e com estes teus convidados. Muito obrigada, José Paiva. Eu percebo alguma decepção em relação ao 4º Congresso, onde aí eu fui Presidente da Comissão Organizadora, porque de facto foi um trabalho de 20 anos sem congressos e, portanto, aquele congresso teve que tapar, digamos assim, muitas coisas. Portanto, eu percebo que o resultado, para quem estava a começar a profissão, que seria o teu caso há 7 anos, tenha sido um pouco deslaçado. Este congresso já foi diferente, mas este congresso o Pedro Coelho teve muito mais trabalho do que aquilo que eu tive, porque foi muito mais difícil, porque ainda aconteceu num contexto mais difícil. Eu não sei responder à tua pergunta, para já, porque não estou dentro da cabeça de todos os jornalistas e tenho muito receio de como é que aquilo que foi unânime nas pessoas que estavam no Congresso naquela altura, porque nem sequer eram todos os congressistas, portanto foi a votação que foi feita no último dia do Congresso, eu estava lá. Eu sou promotora do Congresso, neste 5º Congresso, como clube de jornalistas, juntamente com o Sindicato de Jornalistas e com a Casa de Imprensa. Não sei se essa solidariedade se vai mostrar na greve, que ainda não está marcada e que ainda não está discutida nos seus moldes. Vai haver, não quero antecipar, porque não estou mandatada para isso, mas tenho a informação de que vai haver reuniões sobre esse assunto e de como é que isto se pode fazer. Eu tenho algumas ideias que também não vou aqui partilhar, certo, porque não quero enfim, queimar nenhuma etapa, mas ontem tive uma reunião no Clube de Jornalistas, precisamente para ir com a minha direção para o que é que nós vamos propor, qual é que é o nosso input disto, mas eu tenho receio. Por exemplo, o Sindicato de Jornalistas teve uma ótima ideia quando foi esta última greve da Global Média, que foi, a TSF fez greve o dia inteiro e os jornalistas do JN e do DN também, e o Sindicato de Jornalistas teve a ideia de sugerir que, do ponto de vista simbólico, os jornalistas que quisessem aderir a esta greve o fizessem entre as 14 horas e as 15 horas desse dia e fizessem greve de 1 hora. Por exemplo, eu quando preenchi, eu estou na Antena 1, a RTP, quando preenchi as burocracias que têm que ser por causa da nossa vida, eu pus 1 hora de greve. Tenho imensa curiosidade de saber se esta ideia que o Sindicato de Jornalistas deixou teve algum impacto fora do grupo Global Média. Eu também a fiz, à minha maneira, pronto, mas eu sou freelancer, portanto a minha... Pronto. Não tenho propriamente que comunicar, eu estou em moldes diferentes. Mas como é que isto se contabiliza agora, sim, não é? Sim, aliás, eu estive também eu não estive à hora porque não pude, mas estive antes. Ou seja, isso pode ser um bom exemplo dessa talvez falta de solidariedade que estamos aqui a conversar. Vamos lá ver, eu não sei se é isso, eu não sei se as pessoas que estavam àquela hora no Congresso de Jornalistas são representativas de toda a classe, de forma a que a greve tenha impacto. Nós temos que pensar maneiras de que a greve possa ter impacto. E há muitas maneiras da greve ter impacto. Se calhar, a melhor maneira da greve ter impacto não é pedir aos jornalistas não trabalham há um dia que ninguém faz nada. Eu acho isto impossível. Sinceramente, tirando os da Global Média,
Acho impossível isto acontecer em todo o lado. Portanto... Mas as coisas aqui têm que ser postas também noutros moldes, que é isto. Exatamente. Não é só uma greve solidária para com o Global Média. Exatamente, Atenção. claro que sim. Sim. Mas eu tenho uma resposta sobre o Congresso. Que as pessoas que estavam naquela hora e que votaram naquela hora são altamente politizadas do ponto e conscientes daquilo que está a acontecer. Era quem queria estar ali sim, para decidir aquilo. Claro. Não é? Exatamente. E eu, sinceramente, acho que não está calibrado. É de facto... Ou seja, a maior parte das pessoas... Eu sou mais pessimista em relação à greve geral, atenção. Eu também. Por isso é que eu estou a dizer isto. Por isso é que eu estou Portanto, a dizer eu acho que não é representativo de que pronto, eu não quis ser tão taxativa. Mas o que eu estou a dizer é que a greve tem que ser... Acho que tem que ser eficaz, acho que tem que se notar, mas temos que ser inteligentes o suficiente para arranjar uma maneira de que ela seja de facto efetiva, não só para a classe, mas para fora. Eu vou dar um exemplo e tem que ver com a TSF. Eu sou fundadora da TSF e, portanto, o que se passa com a TSF passa-se um bocadinho também dentro de mim. Aliás, eu escrevi, eu nunca teria feito o meu percurso profissional se não tivesse passado pela TSF, e é absolutamente determinante os meus 10 anos de TSF, o curso de formação coletiva, os meus professores, Heleno Gomes, Francisco Sena Santos, Emílio Rangel, que não tinha jeito nenhum para dar aulas, mas era um homem extraordinário, o melhor diretor que alguma vez tive, sem desprimor para alguns dos diretores que tive, mas é difícil quando se começa logo com o melhor, é difícil. Mas houve uma greve geral em 1988, alguns de vocês, não, já todos eram nascidos. 88 não era. Não era, pronto, então não era. Pronto, em 1988 tinhas um ano, ok. Não, só nasci em 93. Peço desculpa, não vos queria desiludir. Pronto, olha, agora já me descobriram o careca. A TSF nasceu em 1988, no dia 29 de fevereiro de 1988, uma rádio bissexta, e houve uma greve geral e era primeiro-ministro Aníbal Cavaco Silva. Nós na TSF queríamos fazer greve. Queríamos estar de acordo com aquela greve. E o Emílio Rangel disse, não, o nosso trabalho na greve vai ser noticiar a greve. E o que é que a TSF fez? Foi a primeira vez que a TSF dedicou um dia inteiro, desde as 7 da manhã, que é quando interessa na rádio, não é? Até à meia-noite, só se noticiou a greve. E, portanto, isto foi... Se a TSF estivesse calado, a greve geral não tinha existido. E eu lembro-me... Portanto, nós precisamos de alguém que vá à frente. Não, nós precisamos de alguém que pense, que tenha esta... Vamos lá ver. Desta forma, a TSF, naquela altura, em 1988, associou-se à greve. Porque só noticiou a greve, não deu notícias sobre mais nada. Fez uma emissão especial. Hoje fazem-se breaking news por tudo e mais umas botas. A TSF fazia isso por coisas importantes. Fazia isso pela greve geral, fazia isso por Timor. Nós hoje estamos a banalizar isso. Já não ligamos, está breaking news, mas está sempre breaking news. Quer dizer, isto é banalizar a informação. E os jornalistas estão-se a deixar banalizar. E tudo já é mais ruído do que informação. Pronto, naquela altura a TSF, apesar de ser a primeira rádio de informação e a única de informação até enfim, a Rádio Observador também é uma rádio de informação, as outras não são, podem ter pendor informativo, mas não são rádios de informação. Quer dizer, havia uma emissão especial, que nós não chamávamos Breaking News, chamava-se emissão especial, e era só greve. E, portanto, eu penso que hoje temos que recuperar este espírito para a greve simbólica. Isso é um bom ponto, o espírito de outros tempos, Carlos. Com isto não te quero chamar velho. Mas eu lembro-me de ter colegas que me falavam muito do tempo das vacas gordas, que se entrava na profissão com muito mais dinheiro. Eu não apanhei esse tempo. Houve aqui um levantamento, penso eu, que foi feito por parte do sindicato. Metade dos jornalistas recebe menos de 1.000 euros, um salário médio está nos 1.250 euros. Pressões, ambientes mais intimidatórios, processos, burnout. Quem é que quer ser jornalista hoje em dia? Bom, eu não sei quem é que quer ser jornalista. Boa tarde a todos. Eu sei é que eu sempre quis ser jornalista. Quando eu nasci do tempo em que, na passagem do 8º para o 9º ano, podemos escolher uma área, saúde, economia, e não sou desse tempo. E eu, nessa altura, fiz a vontade à minha mãe e fui para a saúde, para ela ficar contente.
Na passagem do 9º para o 10º ano havia mesmo uma opção que era jornalismo e turismo. E eu disse, é por aqui que eu quero ir. Pronto, a partir daí foi obviamente deserdado. Mas sempre quis ser jornalista e foi por aí. No primeiro ano não entrei na faculdade, entrei no segundo, sempre quis ser jornalista. De facto, hoje, aquilo que os mais novos encontram quando chegam às redações é muito diferente daquilo que eu encontrei. Muito diferente. Hoje encontram pessoas menos disponíveis para os ajudar. Eu acho isso um absurdo. Porque uma das coisas que eu me recordo quando fiz estágio no Diário de Notícias do Porto foi que todos os jornalistas me ajudaram nesse estágio. E se me perguntas hoje os nomes de quem trabalhava lá nessa altura, eu lembro de toda a gente, até do senhor Diamantino da Secretaria. Porquê? Porque toda a gente ajudava. Exatamente. Toda a gente ajudava. Ainda por cima era estagiário. Não havia preconceito com o estagiário. Eu ia com muitos jornalistas séniores a conferências de imprensa, eu ia com eles fazer reportagem. Houve uma altura que, daquela sorte que nós muitas vezes temos nas redações, eu, como era o estagiário, atendi o telefone e estava ali uma notícia importante e perguntaram-me se eu queria fazer, e fui com uma jornalista para a rua, com uma jornalista mais experiente, que hoje é professora na Universidade de Minho, Elsa Costa e Silva. Mas ela foi comigo, claro, e assinámos os dois a peça. E, portanto, é esse ambiente que eu hoje lamento que os mais novos que chegam às redações não encontrem, porque muitas vezes vejo-os completamente abandonados. E perdidos ali no meio. Eu, nos últimos anos, tive a sorte de ter algumas funções de chefia na revista Sábado e também tive a sorte de ter ali um grupo como eu lhe chamava, de malta nova no site, com disponibilidade para trabalhar. E hoje muitos desses que estavam ali assim meios desamparados e desorientados, hoje estão aí, são jornalistas completamente independentes, com autonomia, porque nós na altura lá demos espaço e acompanhámos. Deves conhecer, o Alexandre Malhado. Sim, foi meu colega de faculdade. O Alexandre Malhado estava no site, demos-lhe espaço, deixámos-lo crescer, demos-lhe alguma informação para ele trabalhar, e é assim que eu sempre defendi, e eu depois me custei ver nas redações outros estagiários completamente desorientados. Isso significa que as gerações estão distantes uma da outra? Há um gap geracional que não está a ser trabalhado dentro das próprias redações? E vocês podem ir entrando como quiser estas perguntas. Para mim significa que muitas vezes as pessoas também já não têm, os mais velhos já não têm disponibilidade mental. E vontade. Porque tu hoje chegas a uma redação, a minha experiência é na imprensa, mas a imprensa, aquilo que era escrever a peça para o dia seguinte, hoje já não é assim. Hoje temos um site, temos que atualizar e acontece isto, e pensar no que é que podemos guardar para a edição do dia seguinte, e chegas ali a uma hora, também já não tens disponibilidade para o estagiário. Ou essa disponibilidade é intrínseca e tu dizes, olha, anda comigo, vamos fazer, eu vou ali, eu não sei o quê. Ou se a pessoa não tiver esse tipo de disponibilidade para acompanhar, isso também não acontece. E, quer dizer, hoje é o excesso, muitas vezes o excesso de trabalho e o excesso de solicitações que nós temos que cumprir, é que muitas vezes levam a que não existe esse acompanhamento dos estagiários, e o que é mau, porque em muitos desses, eu vou chamar miúdos, acho que já tenho idade para chamar miúdos, muitos desses miúdos são muito bons, têm qualidade, precisam daquilo que nós chamamos aquele empurrão. Vai, atira-te, e a partir daí as coisas acontecem naturalmente. Quando isso não acontece, ficam ali completamente, e se calhar perdemos bons valores para o jornalismo. Sim, eu queria falar um bocadinho sobre isso. Peço só que me avisem quando algum dos outros nossos colegas puder entrar. Mas, Filipe,
conversando um bocadinho, eu, por exemplo, do meu grupo de faculdade, eu queria trazer essa história para aqui, nós somos 8 ou 9, eu sou literalmente o último jornalista. Não sei, tu tens mais 2 ou 3 anos do que eu. Queria perceber, porque eu acho que é importante. Uma das coisas que eu retive do último congresso foi uma jornalista que eu não me recordo o nome, peço desculpa. Eu não queria ser muito idílico, mas acho que nestas coisas às vezes precisamos de um bocadinho de... Não é de lirismo, mas falta uma palavra. Mas ela falava de uma falta de paixão dentro das redações, que nós falamos muito de inteligência artificial, mas hoje em dia eu próprio trabalho muito em casa e estou à frente do computador e às vezes já nem saio para fazer trabalhos fora, como freelancer, porque me custa dinheiro e porque às vezes não consigo que os jornais me paguem despesas, mas queria ir um bocadinho aí, o que é que falta, aliás, o que é que te tem faltado para tu não saíres, para tomares a decisão de não sair de jornalismo? O que é que faz com que fiques, não é? Desde logo o facto de gostar muito de fazer isto, não é? Mas eu também acho que é muito importante desmistificar esta ideia, tu falavas aí do lirismo, não sei o quê. Sim, que eu hoje em dia já sou muito pragmático em relação a isso. Não, mas que ao mesmo tempo, e eu debato-me internamente com isso, que é, ao mesmo tempo que considero que efetivamente estou aqui numa missão, de facto, o facto de não desligarmos, de estarmos a trabalhar sistematicamente 24 horas e muita gente até à nossa volta não entender isso, não é? Nas nossas famílias, enfim, os nossos amigos, quantos jantares é que já faltaste, não é? Quantas ocasiões importantes para a tua família, por exemplo, tu não estiveste porque estavas a trabalhar. Ou tiveste que sair porque tens que ir trabalhar, não é? Ou quantos passeios desmarcaste. Exato. Ou quantos passeios desmarcaste férias, no dia ou férias, a dizer, infelizmente já não posso ir. E temos essa coisa que também é importante desmontar, não é? Que sim, isto é uma missão, sim, é muito importante, sim, nós gostamos todos de fazer isto, porque senão também não aguentávamos estar aqui hoje. Porque aquelas pessoas ser jornalista é tão giro. Mas às vezes também é importante, e espero que esta nova geração que entra agora, enfim, que vamos tendo esses ecos também do que vai acontecendo de forma global, mas que também que saiba pôr um travão nesta coisa, não é? Vamos lá, pelo menos, tentar conciliar a vida pessoal e a vida profissional e ter tempo para as várias coisas. Mas isso leva-me a uma outra coisa que nós, e que eu acho mesmo que nós, enquanto classe, ao longo do tempo, não fomos fazendo. E que foi, nós fomos assistindo, de alguma forma, eu inclusive, mas aqui até vou pôr a responsabilidade nas gerações mais anteriores, mas fomos assistindo um pouco à precarização do jornalismo sem nos revoltarmos com isso. Passividade. Muita passividade. Muita passividade ao ponto de, e não quero ser nada ingrato para com os meus camaradas do TSF, por exemplo, mas é a realidade na qual eu estou hoje, mas pessoas que estavam mais confortáveis, de que forma é que se revoltaram com o facto de terem pessoas a ganharem miseravelmente ao lado delas e que se continuam a ganhar miseravelmente ao dia de hoje. Pessoas que trabalham na TSF há 20 anos, e isto é público, aliás, o CEO fez questão também de tornar essas coisas públicas, mas pessoas que estão na TSF há mais de 20 anos e que hoje em dia, do seu salário base, levam um pouco mais de 800 euros para casa. Onde é que estavam as gerações e as FIAs anteriores que deixaram que estas coisas continuassem a acontecer? E, portanto, as direções também. É isso. As direções, os órgãos representativos dos trabalhadores. Ou, não havia órgãos representativos dos trabalhadores. Exato. Por exemplo, quando eu entrei na Antena 1, não havia conselho de redação na Antena 1. Ou seja, eu estive na Antena 1 antes de estar na TSF. Sim. E era precário na Antena 1 também. Como é que deixamos que o Estado continue, ainda ao dia de hoje, a estimular a precariedade? Nunca chegaste a entrar para o quadro na Antena 1? Não, saí antes disso. Isso é verdade. Houve sempre uma falta de cuidado interno. Mas isso acho que, sinceramente, é muito sintomático ao ponto em que chegamos hoje. E depois gerou-se quase um vício, que tu só conseguias uma melhoria salarial mudando de sítio. Exatamente. Como um clube de futebol, não é? Transferência de jogadores. Foi isso que o Filipe fez. O Filipe foi uma perda para a Antena 1. Enfim, eu saí da TSF, tive uma rádio episódica que durou 3 meses, porque eu não saí da TSF para ir para a Antena 1, e depois acabei por ir para a Antena 1, a convite do Adelino Gomes e do Sana Santos, que era quem estava na Antena 1 nessa altura. Quando eu cheguei à Antena 1, já lá não estão, nem um nem outro, mas... O Sena vai estando. O Sena vai estando, mas não é diretor, não é quem pensa, porque senão tínhamos, enfim, bom, isso é outro assunto. Mas o Filipe esteve lá, e eu lembro-me bem de
foste bastante bem acolhido. Aliás, o Filipe fazia parte de uma geração de jornalistas que a Antena 1 teve durante um momento e que, portanto, essa geração também se esfumou porque foi para outros sítios. Estou a pensar no Vítor, por exemplo, no Vítor Rodrigues Oliveira, que está em negócios, que fazias parte dessa geração de gente dos 30, 40. Foram para o privado? Foram para o privado uns ou que se perderam. Gente com muito talento. Esse é que é o problema. Eu queria chamar aqui também, se calhar, o Diogo Cardoso do projeto Divergente, porque representa, de certa forma, uma nova forma, outra forma de fazer jornalismo. Vamos ver se o Diogo me consegue ajudar nisso. Diogo, vocês fazem aqui um tipo de jornalismo de investigação que pede tempo e espaço. Eu queria perguntar-me diretamente para quem não conhece a Divergente, como é que se sobrevive? É por apoios públicos, é por apoios europeus? Exige que vocês tenham outros trabalhos? Porque há aqui trabalhos vossos que têm muito tempo, 4, 5 anos, que nos mídia tradicionais é praticamente impossível ou muito difícil. Sim. Quando criámos a Divergente foi exatamente com esse objetivo, de fazer um jornalismo com tempo, refletido, com tempo para pensar, para discutir em equipa e chegar a conclusões e publicarmos só quando tivéssemos a certeza que aquilo era o resultado final. Isto não é possível fazer dentro dos moldes dos grandes grupos económicos ou de jornalismo diário também. Nós não fazemos jornalismo diário, aquilo que fazemos são histórias profundas de investigação e desde o início tivemos também muito essa percepção que o nosso jornalismo teria de ser financiado de maneira diferente. Então, neste momento, a nossa maior fonte de rendimento e aquilo que sustenta o projeto são fundos europeus, os chamados fundos estruturais. Os processos de concorrer a estes fundos faz parte do nosso processo de trabalho. Quando pensamos numa grande história, temos a parte editorial em que trabalhamos profundamente, mas estamos sempre a pensar como é que podemos ir buscar financiamento para sustentar este tipo de jornalismo. Em relação a esse modelo, muito se tem debatido até sobre o jornalismo dito independente. É um modelo que vocês acham que é sustentável num mercado tão pequeno como o português? Vocês, por exemplo, pensam em fazer o tipo de conteúdo noutras línguas, idiomas? Como é que é possível? Porque muitas vezes, essa é também a minha questão. Porque nós estamos a falar de projetos que estão em países com um mercado muito grande, como o Brasil, como os Estados Unidos. Como é que isso é possível, ter essa sustentabilidade? Sim, há aqui duas questões. Uma delas é a dimensão do mercado português, não é? E daí eu dizer há pouco que não tínhamos ilusões que o nosso tipo de jornalismo sobrevivesse só com o apoio dos subscritores ou das audiências que nos seguem. Somos um projeto de nicho, como a maior parte dos projetos independentes de jornalismo, e sabíamos que não iria ser financiado somente pelas pessoas que nos seguem e estariam dispostas a pagar. Outra coisa é o panorama do financiamento em Portugal. Não há absolutamente nenhuma bolsa de apoio ao jornalismo independente, e aqui falo do jornalismo independente porque é aquele em que nos focamos, que apoia projetos de jornalismo em Portugal. Por isso, o nosso mercado é a língua portuguesa, é aquilo para que escrevemos maioritariamente, mas desde o início publicámos todos os nossos trabalhos também em inglês. Temos sempre uma versão portuguesa e uma versão inglesa, já pensando nessa possível expansão para outras audiências que não a portuguesa. Porque os temas que abordamos são temas que têm um foco, uma ligação à cultura e à sociedade portuguesa, mas são temas transversais que são facilmente replicáveis ou são facilmente criadores de empatia noutras latitudes, porque são temas transversais às sociedades. Diogo, uma última pergunta, em jeito de curiosidade. O que é que vos levou em 2014 a entrar para o jornalismo? Vocês tinham outro tipo de profissões? Porque agora andamos sempre aliás, estávamos aqui à conversa a dizer que é difícil ver uma nova geração de jornalistas, porque isto de facto está um cenário bastante trágico, mas o que é que vos levou a criar o Divergente? Foi um misto de cansaço com os formatos tradicionais e a vontade de criar um espaço onde pudéssemos fazer o jornalismo em que realmente acreditávamos e o tipo de jornalismo que sobretudo queríamos fazer. A Sofia da Palma Rodrigues, a pessoa que fundou o projeto comigo, ela já tinha um passado dentro do jornalismo, tinha trabalhado na Visão, tinha trabalhado como freelancer para vários órgãos de comunicação social. Eu estudei jornalismo, acabei o curso em 2005 e logo de seguida afastei-me do jornalismo.
Muito bem, Diogo, obrigadíssimo, e fica aqui também a referência ao vosso projeto, se quiserem ver nas redes sociais e no vosso site, no Divergente. Muito obrigado pela tua participação. Bom, retomando aqui a nossa conversa, eu penso que, não sei se já temos em linha a Mariana... Em linha, agora parece que estou numa rádio. A Mariana Lima Cunha, do Observador. Isto é mais ou menos. Um minuto, sim. Nós vamos... Eu queria voltar aqui um bocadinho para aqui, para este tema das novas formas de fazer jornalismo. As formas não são novas, não é? Sim. Mas eu quero ir aí. Maria Flor Pedroso. Nós estamos sempre... O Diogo já não está em linha, para não? Eu não sei se o Diogo ainda estará connosco. Eu não quero polemizar. Ainda está. Então o Diogo eventualmente pode entrar. Eu não quero polemizar. Desculpa, Diogo, eu não te queria tirar, mas entretanto perdi-me aqui um bocadinho, mas força. Não quero polemizar, mas e acho que estes projetos, aliás, eu creio que o Divergente já ganhou o Prémio Gazeta, e portanto têm trabalhos de enorme qualidade e de facto são trabalhos com outro tempo para pensar. Agora, eu não sei o que é fazer jornalismo sem investigar. Nós, para fazermos uma pergunta, temos que investigar. Quer dizer, eu percebo o que é isto, andar a investigar uma história durante meses ou anos atrás de uma coisa. Mas, quer dizer, o jornalismo de investigação não existe só neste jornalismo lento, digamos assim. Depois é outra coisa, que é o jornalismo independente. Significa que o outro jornalismo não é independente. Eu tenho alguma dificuldade com este tipo de maneiras de se distanciar. Quando se diz, nós aqui praticamos jornalismo independente, quer dizer, e os outros? E nós aqui não praticamos? Portanto, como eu digo, eu não quero polemizar com o Diogo, mas eu penso que mas eu acho saudável este trabalho é muito importante. Fazem trabalhos que, de facto, o jornalismo diário é impossível, e mesmo o semanal também, mas enfim, já vimos coisas, vamos lá ver, não há aqui nada, como dizia o Filipe, o jornalismo é jornalismo, ponto. Jornalismo não é livre, isso é quase um pleonasmo. Jornalismo independente é também pleonástico, para mim. Portanto, quando eu sou jornalista independente, foi uma das coisas que eu ouvi neste congresso, eu disse, que é isto? Mas eu não sou. Nós temos de ter cuidado, porque o jornalismo lida com palavras, e as palavras têm o seu peso. E nós não podemos, há uma coisa que os jornalistas não podem fazer, que é acrescentar ruído. Nós temos que acrescentar informação. Temos que acrescentar informação de qualidade. Não podemos acrescentar ruído. E hoje, muitas vezes, sinto que há muito ruído e pouca informação. Diogo, então eu volto, acho que temos aí, exato, ainda está aqui connosco, Diogo, para responderes aqui a este reto da Maria Flor, porque de facto uma das coisas que eu também me desagrada por vezes nos projetos ditos independentes é entrar sempre em choque com o jornalismo dito tradicional. Eu penso que não seria necessário, mas eu percebo que seja para marcar a diferença, mas já agora dou-te a palavra para defenderes, no fundo. Que projetos aqui entram em choque com o jornalismo tradicional, já agora. Vai lá, estamos todos prontos para isso. Força, Diogo. Claro. Não, só gostava que me dissesses que projetos é que entram em choque com o jornalismo tradicional, porque na visão que eu tenho não há choque absolutamente nenhum. Um não substitui o outro, o jornalismo diário, o jornalismo semanal é necessário, tem de continuar a existir, mas há espaço que foi deixado em aberto pela, não diria demissão, mas pelos processos que se passaram nas várias redações. Em Portugal, de esvaziamento de jornalistas com a imensa qualidade que faziam trabalhos de fundo, e pela necessidade de criar mais e mais os chamados agora conteúdos, e esse espaço que foi deixado em aberto foi um espaço que foi ocupado por projetos como a Divergente, como o Fumaça, como outros projetos independentes. E quando usamos o termo independente, eu sou completamente de acordo que as palavras têm o seu peso. O termo independente aqui não é independente enquanto jornalista, é o projeto que é independente de estruturas económicas e empresariais, porque a Divergente, como muitos outros destes projetos que surgiram nos últimos anos, são cooperativas, são associações. Há uma estrutura horizontal de decisão e de planeamento e financiamento que não passa pelo investimento de shareholders, que não passa por interesses que visem a produção de lucro. E, pelo menos na nossa perspectiva... Agora perdemos aqui entretanto deixámos de ouvir o Diogo.
Bom, vamos ver ali na Regi se é possível tratar do assunto, mas pronto, queria alargar também o tema. Se quiserem responder, Filipe, para depois falarmos com a Mariana Lima Cunha, que também... O projeto da Divergente é super importante. Aliás, claro, o Por Ti Portugal eu juro. Foi isso que ganhou a Gazeta. Sim, é um trabalho fantástico. Fantástico. A questão aqui é o facto de... E é, de facto, uma apropriação, não é? Porque esta questão do jornalismo independente vem do independent media e de projetos semelhantes que acontecem lá fora. E eu também, à semelhança da Flor, eu não gosto de usar esta palavra do jornalismo independente, Nós e eles. Precisamente, ou seja, nessa dicotomia, mas precisamente por causa da questão de... O Diogo está a tentar falar, mas não estamos a ouvi-lo. Não te estamos a cortar o pio, prometo, Diogo. Não estamos a fazer de propósito. Mas eu também percebo essa ideia de se afirmar jornalismo independente, mas independente do quê? Dos grupos económicos. Ou desta ideia de facto, de negócio. Não é? Eu prefiro utilizar... projetos mídia alternativos, talvez não choque tanto com esta questão da independência, porque é uma coisa muito sagrada para os jornalistas, mas também ao mesmo tempo sabemos que as nossas redações, as não independentes com aspas e enfim, para quem não está a ver em vídeo e para quem está a ouvir, eu estava a fazer aspas com as mãos, também sabemos que estamos muito mais suscetíveis a pressões. Eu até diria das pressões... A vida dos jornalistas Exato. É pressões. Não, mas as redações e o modo... jornalistas que não tenham pressões. Não, Flora, no sentido de mesmo muitas coisas que não passam pelos jornalistas ou por nós diretamente, mas os modos como alguns projetos são feitos dentro dos órgãos de comunicação social, ditos tradicionais, os brand and content da vida... essas coisas todas. Estamos a falar dos produtos patrocinados. Ou mesmo de fazer favor a algum anunciante, enfim. Sim. Só uma última pergunta para o Carlos, porque se falou aqui das tais novas formas, eu sei que é uma embirração, mas só para manter o registro de provocação, se de facto nós vamos continuar a ver cada vez mais novos jornalistas a irem para este jornalismo mais segmentado, a minha dificuldade é ver que haja aqui um futuro num mercado tão pequeno como o português. Ou seja, enquanto vários jornalistas saem dos mídias tradicionais e saem para estes projetos... Esse é que é o problema, o mercado, é a dimensão do nosso mercado. Se nós já temos tantos órgãos de comunicação social, mas chamado mainstream, em que já não há mercado, para tantos. E temos objetivamente não há. Há quem diga até que temos demasiados títulos, e alguns deles duvidosos, que são, entre aspas, regulados pela ERC e mal. Eu nunca me... Do ponto de vista... Ou seja, eu como jornalista nunca me queixo do excesso de informação. Para mim prefiro ter sempre várias opções do que encurtar. Só ter uma, sim, claro. O problema é que o mercado e os jornais e os meios de comunicação social vivem praticamente a publicidade e as grandes multinacionais, redes sociais estão a levar praticamente o bolo todo. Depois não há mercado, porque nós também estamos a assistir aqui a uma mudança de hábitos de consumo da informação. Antigamente, há uns bons anos, comprar um jornal de manhã era quase como café. Era um hábito. Era um hábito. E alguns jornais... Hoje é meio um ato de resistência. Nem sei se será um ato de resistência. Passear o saco do Expresso ao sábado, mesmo que não se lesse, se quiseres. Era cool. Passa a expressão. Era bem. Ficava bem. Mesmo que a pessoa não lesse aquilo todo, mas passear o saco, daí a ideia do saco, que na altura funcionou muito bem, mas ficava bem. Nas grandes cidades, andar com o público ou com o diário de notícias debaixo do braço, no metro, assim, ficava bem. Eu cresci a comprar o Notícias. E o Notícias, o que é que era? O Jornal Notícias. O JN. O JN. Eu cresci, o meu primeiro jornal foi o Notícias. Saía 13, 14 anos, quando comecei a gostar de ler jornais, pedia sempre uns trocos lá em casa para ir comprar o Notícias. De repente... Na casa era de Lisboa. Assim se vê como nós temos quase 15 anos de diferença. De repente, há aqui uma mudança. Há aqui uma mudança em que praticamente toda a gente ficou agarrada a este aparelho. Que é um vício. Pois que é um vício e aquilo que me custa, mas e como tenho lá em casa 2 exemplos, são as gerações mais novas
que já não consomem notícias pelos sites dos jornais, que até podia ser uma via, mas sim por... Os agregadores? Os títulos das redes sociais. Sim. Pois. Os posts. Então no Instagram tem lá pronto, com os jornais, colocam lá um post com o título da notícia e o consumo de informação fica-se por ali. E isso é o que me assusta, para o futuro. Assusta do ponto de vista do jornalista, mas também do ponto de vista da cidadania, é as pessoas ficarem-se pelo título. Eu hoje, para mim... Isso também tem a ver com os artigos estarem fechados, não é? Talvez tenha sido depressa demais essa revolução em Portugal. Não, o problema é que foi tarde demais. O problema certo, é que foi mas tarde quando foi tarde, depois se calhar para as pessoas criarem um hábito... Porquê? O hábito, porque os grupos, na altura... Se bem que há projetos, desculpa interromper, há projetos que têm ganho muito com as assinaturas, portanto, acho que, se não me engano, o Jornal as coisas são bem feitas, só que depois também não há mercado de assinaturas para tanta gente. Certo. Também não há mercado de assinaturas. Por isso é que é preciso pensar nisso. O financiamento foi uma das coisas... No ano 2000, eu fui trabalhar em dezembro, para um órgão de comunicação que estava a nascer, que era o Portugal Diário. Foi dos primeiros jornais exclusivamente online, que havia o Portugal Diário e o Diário Digital. E na altura, a lógica empresarial era que bastava ter qualquer coisa na internet que o dinheiro aparecia. Era a lógica, bastava criar um site e o dinheiro, de um lado ou do outro, aparecia. Passado 2 anos, nós, 2 ou 3 no Portugal Diário, o primeiro despedimento coletivo. Porquê? Porque o dinheiro não aparecia. E o grupo, na altura, a Média Capital, 3 anos a financiar um projeto sem retorno, obviamente, teve que cortar. E nisso, digamos, os jornais, os clássicos, a Notícias, o Público, o Expresso, começaram a habituar os leitores na internet a ter tudo de borla. Os conteúdos todos abertos. E nós, durante muitos anos, habituámos os leitores a não ter que pagar pela informação. Quer dizer, quando chegas a um ponto e dizes ao leitor, olha, agora tem que começar a pagar, o leitor não vai pagar, porque foram anos e anos a ter informação de borla. E esse, para mim, foi o grande erro da gestão dos meios de comunicação social. Nós não podemos estar a alegar e a defender que a informação é um bem de primeira necessidade e depois oferecê-la. Porque todos os bens, primeiro, nós compramos... Podemos pôr o IVA zero, mas nós compramos. Assim terminou. Mas nós compramos, nós gastamos dinheiro com todos os bens de primeira necessidade. Desde o pão... Desde o pão ao leite, à manteiga, não sei se a manteiga é de primeira necessidade. E o acesso à informação também. E o acesso à informação foi colocado de forma gratuita e depois chegámos a um determinado ano e dissemos ao leitor, agora tem que começar a pagar. Eu queria chamar então e depois aqui... há outro problema, outro problema que é a internet em si. Isto é, se tu hoje vais à internet e consegues ver um filme de borla ou consegues ver um jogo de futebol de borla, como é que convences uma pessoa a dizer que tem que pagar para ler uma notícia do jornal? Ou há hábitos, ou há uma cultura de consumo da informação, ou depois é muito difícil. Tens que arranjar uma maneira de algum deste dinheiro que anda na internet reverter para os jornais. Entretanto, queria chamar a Mariana Lima Cunha, se for possível, do Observador, porque nós estamos a falar aqui das questões digitais, jornalismo digital. O Observador, entretanto, conseguiu romper o mercado e é hoje um dos projetos editoriais mais importantes do país. Eu não estou a dizer isto porque colaboro. Estamos aqui a falar de colaboradores que colaboram com o Observador, mas por uma questão de transparência tenho que o dizer. Mariana, falando até um bocadinho... Registro de interesses, exatamente. Para falar um bocadinho até de jornalismo político, porque estamos à beira de eleições, mas primeiro ir um bocadinho a esta questão do jornalismo digital, que deu muito espaço ao clickbait. Como é que lidas com o clickbait e achas que é uma sina que não nos vai largar? Como é que fazes no teu dia-a-dia para não te deixares seduzir, entre aspas, é outra provocação com o clickbait? Olá, boa tarde a todos. Eu estive a ouvir um bocadinho do debate, não consegui ouvir-vos a todos antes, mas queria agradecer desde já pelo convite. O clickbait é uma excelente questão que eu acho que nós nos colocamos a nós também no dia-a-dia e eu acho que na questão do jornalismo digital há aqui vários... eu acho que ainda há bocadinho ouvi ao Filipe dizer, e é verdade, que não há propriamente, não é que sejam formas de jornalismo diferentes, são as mesmas, só feitas através de meios diferentes, o que acho que é, de facto, alguns desafios que esses meios colocam. Há eu diria, por exemplo, e não quero parecer demasiado conservadora, nem estar aqui a atacar todo
tudo quanto é a rapidez que a net obriga, o chamariz, que às vezes são aqueles os títulos que aparecem nos push e nos alertas nos nossos telemóveis, que às vezes são feitos para que as pessoas os abram, e é verdadeiramente a definição de clickbait. Havia há uns tempos, por exemplo, jornais que não diziam, mencionavam, por exemplo, um resultado de um jogo sem dizer quem é que tinha marcado, não é? Diziam, há golo na luz, por exemplo. É uma dessas práticas que nos fomos habituando e que, a meu ver, não são, enfim, desejáveis, não é de facto não dar uma informação essencial logo ali no momento em que se está a tentar dar uma informação, neste caso sobre o jogo. Mas eu ia dizer, por exemplo, também fazer uma questão, que é a questão dos live blogs. Por isso é que eu não queria dizer que não sou conservadora nesta questão. Acho que há sempre uma maneira de fazer bem as coisas e que não é fazermos live blogs ou um jornalismo mais rápido no ritmo que estamos condenados a falhar e entrar no clickbait, a fazer mau jornalismo. Agora, há de facto, e eu queria cruzar esta questão com o jornalismo político em particular, quando nós fazemos, por exemplo, esta questão dos live blogs, da rapidez, é particularmente problemática quando nós temos, e eu acho que gostava de cruzar aqui com o tema que se calhar é um dos que tem trazido mais dificuldades ao jornalismo político nos últimos tempos, que é a cobertura de partidos como o Chega, por exemplo. Quando nós cruzamos uma cobertura que é particularmente difícil, porque, enfim, porque traz uma série de desafios que ainda não tínhamos sido confrontados antes, com o desafio da rapidez, quer dizer, quando nós estamos numa conferência de imprensa a ouvir números com propostas que se calhar, enfim, se pensarmos nelas e se formos pesquisar parecem irrealizáveis, ou quando essas propostas, esses números são disparados a uma velocidade a que nós não estávamos habituados, ou uma linguagem com violência que promove, enfim, logo que é um título instintivo, uma expressão daquelas, uma coisa explosiva, bandalheira, a vergonha, é natural que haja dificuldade ainda maior em gerir o ritmo a que nós temos de responder, não é? De estar sempre presentes, de mandarmos o push primeiro. Temos essa dificuldade ainda mais em cruzar com este universo que eu diria que é aquilo que nós falamos muitas vezes quando falamos daquelas questões da pós-verdade, não é? De se interessa se as coisas são verdade, são verificáveis, se conseguimos fazê-lo em tempo útil. Portanto, há aqui uma série de questões que eu não acho que sejam, não é o jornalismo digital, por definição, que de repente é um jornalismo mais descuidado, ou que fazemos todos pior jornalismo agora, mas há uma série de dificuldades que o ritmo a que nós estamos a trabalhar impõe. Isto, obviamente, não é só uma questão do jornalismo político. Eu, por exemplo, nesta questão dos live blogs e do imediatismo, a cobertura das guerras que nós estamos a fazer, e há vários jornais que estão, como o Observador, aliás, em live blog permanente das guerras, neste caso na Ucrânia e na Palestina. É evidente que se torna muito difícil, às vezes, fazer algum nível de verificação. Podemos estar a falar de números, de coisas que estão acontecendo de repente, no número de mortes que uma parte e a outra falam, e o ritmo a que nós estamos a trabalhar só complica que nós consigamos, de facto, sem ter uma pressão de temos de mandar o push, não sei quem já mandou, o outro jornal já fez. De facto, há aqui uma questão, voltando ao meu ponto de vista inicial, não quero ser conservadora nem dizer que os live blogs são o demónio ou que estamos condenados a fazer coisas rápidas e sem conteúdo, mas é preciso fazê-las, evidentemente, com cabeça, e no ritmo a que estamos a trabalhar muitas vezes, e no digital necessariamente também, ou até mais, torna-se ainda mais complicado fazer isso. Mariana, não resisto em fazer-te uma pergunta, até porque o Observador, pelo menos dentro do meu círculo de amigos, é sempre criticado pela coluna de opinião. Há muita gente que mistura opinião com jornalismo. Isso atrapalha o teu próprio trabalho, de explicar às pessoas que uma coisa é a coluna de opinião e outra coisa é o trabalho jornalístico. Isto aconteceu, por exemplo, noutros jornais como o Washington Post, onde até foi, de facto, uma grande questão, e os colunistas acabaram por ganhar, porque os jornalistas foram-se queixar, mas os colunistas de opinião acabaram por ganhar essa, digamos, guerra. Isso atrapalha ou não o teu trabalho? Eu diria que tenho alguma sorte no sentido em que já cheguei a uma fase, ou aliás, a fase em que cheguei ao Observador já é uma fase diferente do jornal, que já não é a fase inicial, em que eu acho que foi a fase em que essa questão toda estava muito presente, e evidentemente, como tu dizias, é sempre preciso separar
o que é a coluna de opinião, que eu de facto não escrevo e não assino e não tenho qualquer interferência com o conteúdo do jornal, nem que as pessoas que estão envolvidas na edição desses textos não têm depois interferência em nenhum tipo de nem reuniões para ditar conteúdos editoriais do jornal, não tem interferência de facto. Agora, às vezes é preciso fazer alguma pedagogia nesse sentido de fazer a separação das coisas. Agora, o que eu posso dizer é que, de facto, na prática, no que é não essa ideia feita, mas no que é a prática do nosso trabalho, que não só não sinto nenhuma interferência, como acho que o Observador tem feito, por provas que já deu, pelo trabalho que tem desenvolvido, provas de que isso não é uma realidade que nos condicione, de facto, enfim, no que é o trabalho jornalístico, que acho que tem falado por si. Na política em si, enfim, nós temos cá, se quiseres, desde líderes partidários de todo o espectro político a serem entrevistados, a trabalhos de bastidores com eles, fazemos cobertura de congressos obsessivamente com equipas. Eu lembro-me no Bloco de Esquerda chegámos a ter 19 pessoas empenhadas na abertura, portanto acho que não se poderá dizer que em termos de cobertura temos algum tipo de desequilíbrio. Claro que haverá sempre quem concorde ou discorde do tipo de conteúdos, por exemplo, na opinião. Aliás, o próprio Conselho de Relação do Observador já se pronunciou sobre um outro tema, como é normal, como também acontece noutros jornais, em relação a artigos de opinião, que tivesse alguma questão a levantar sobre a publicação deles, mas sei que estou aqui a defender a minha camisola, mas em termos do que é o meu testemunho e o meu trabalho aqui, não tenho sentido essa propriamente como uma dificuldade. Uma última pergunta, porque referiste aí o Chega. Achas que o jornalismo se entusiasmou demasiado com partidos como o Chega e que agora é demasiado tarde para tirar o pé do acelerador? Eu acho que inicialmente houve claramente uma dificuldade em tratar o assunto, na altura com a proporção e a dimensão que o partido de facto tinha, e eu lembro-me em 2019 de receber, eu já nem sei sobre que tema que tema é que eu estava a trabalhar. Sei que recebi umas declarações até em ON do André Ventura, uma coisa normal, ia publicar, li-as, olhei e pensei, isto em teoria tudo isto dá título, não é? Cada linha dá título, porque era um tipo de linguagem, ou seja, naturalmente se fosse outro líder qualquer a dizer qualquer uma daquelas frases, bem, claro, era manchete. O problema de facto é que depois, por um lado acho que houve, e não considerando apenas o papel do jornalismo, mas menos na política, no espectro político, houve algum contágio, até em termos de linguagem, de bandalheira, cartazes a dizer que chega de corrupção, há uma misturada de certos assuntos que acho que, enfim, houve algum efeito de contágio, aliás, e alguma dificuldade neste sentido de verificar de facto, por um lado, o que era a notícia, não era só shock value. O Chega a uma coisa que faz de forma muito eficaz, que é raro fazer, por exemplo, uma declaração no Parlamento que não venha acompanhada de uma iniciativa específica, ou seja, há sempre uma ação, o Chega vai apresentar X, o Chega vai fazer X, mesmo que depois acabe, se calhar daqui a uns tempos vamos ver e não chegou a apresentar queixa nenhuma ou não chegou a dar entrada, mas há uma criação de factos políticos que levaram de facto, acho que em certos momentos o jornalismo um bocadinho atrás, e depois essa dificuldade que eu fazia até de verificação de muitas vezes o que é que são, e não estou a dizer que isto aconteça só no Chega, atenção, mas há essa dificuldade mais objetiva, acho eu, e tem havido em fazer essa distinção, não só de pôr as coisas na sua devida proporção, como depois de avaliar, lá está, o que é verdade, o que é verificável, e se interessa, deixou de interessar para fazer um título, se uma coisa, de facto, uma proposta é verificável ou não, devemos pô-la em título já do live blog, antes de conseguirmos confirmar, ou antes de podermos dizer que aquela proposta se calhar custaria 4 vezes o PIB, enfim. Portanto, sim, acho que o jornalismo tem uma parte de culpa nisso. Eu acho que a cobertura do Chega tem melhorado, acho que tem havido muito mais trabalho de fact-check, de desconstrução de algumas afirmações, de algumas promessas, como deve haver e como deve haver nos outros partidos também, obviamente, mas algum sentido de crítica adicional que não seja tanto pelo lado mais espetáculo e mais choque velho que inevitavelmente existe.
Muito bem, obrigado, Mariana. Se quiseres manter-te aí e entrar eventualmente, eles dão-me aqui sinal e podes sempre continuar a participar. Eu sei que nós ainda temos o Diogo em linha, mas eu queria fazer uma rápida ronda aqui por estes temas do jornalismo de política, jornalismo até de justiça, porque ainda esta semana abria a televisão e via Miguel Albuquerque e se tirasse o som parecia que estava a ver um episódio de uma série, independentemente de ser culpado ou não, ainda estamos longe disso, mas o jornalismo, Carlos, perdeu um bocadinho o discernimento nesta coisa das redes sociais e da viralidade e de chegar primeiro. E como é que isto se soluciona a partir de agora? Pergunta difícil, eu sei, mas estamos na segunda parte do programa e eu vou começar a fazer perguntas mais difíceis. Eu estou a tentar ser o mais polido possível. Mas aqui é um espaço para não ser polido. Sobre essas discussões que me irritam solenemente. Que é qualquer coisa que aconteça em processos de justiça e que envolvam figuras da política ou com notoriedade pública, aqui Del Rey, que é a violação do segredo de justiça, não sei o que mais. Bom, hoje tivemos aí uma operação policial no Porto. Hoje quarta-feira, sim. Botardes da PSP, punhando armas, shotguns, isso. Ninguém, que eu saiba, até entrar aqui, ninguém disse nada contra os meios envolvidos. Um jornalista eventualmente violar o segredo de justiça, aqui Del Rey. Mas se violar o segredo do Conselho de Estado, é perfeitamente normal e está toda a gente a discutir o que é que foi dito no Conselho de Estado, que é simplesmente, se calhar, o órgão mais, do ponto de vista simbólico e tudo, mais importante da República, mas violar o segredo do Conselho de Estado. E bem, eu não estou a dizer que o jornalista fez mal, a nossa função é mesmo essa. É descobrir o que é dito nesse tipo de ambientes. Mas toda a gente comenta e ninguém levanta a questão de uma eventual violação, não sei o que mais. Se for uma coisa relacionada com a justiça, em vez de estarmos a discutir o processo, estamos a discutir se os jornalistas foram alertados e depois surgem para aí umas notícias que os jornalistas foram nos aviões com a Polícia Judiciária e esse é o drama, que obviamente não foram, não é? Mas pronto, tentámos alimentar aí muitas ideias. Mas só aqui um parênteses em relação àquilo que a Mariana disse, e aquele exemplo que ela deu, que é cada linha isto, voltando agora à política, das declarações do André Ventura, cada linha dava um título. Não deixa de ser engraçado. Os tempos hoje que nós vivemos quase assim num paradoxo na nossa profissão, isto é, quem mais nos ataca, a extrema-direita, quem mais nos ataca é quem também nos dá mais audiência. Sim. Acho que a audiência discute-se com o muito com Congresso Donald do Trump, Chega por exemplo. não foi Com grande. Donald Trump, mas discute-se com Donald Trump. É Donald verdade Trump isso, passa mas a acho vida que as audiências do Congresso do Chega não foram grande coisa. Não, estou a dizer, mais audiência em termos de cliques, de clickbait e assim, ou seja, nós se formos ver aqueles grupos do Chega, mais ou menos obscuros na internet, eles tratam-nos, nós jornalistas, de jornalistas para baixo. Sim. Porque isso foi uma das estratégias primeiro da extrema-direita, foi primeiro descredibilizar o jornalismo e depois passar as mensagens que eles querem. Mas também ter a sua própria atenção, não é? Eles vão beber do seu inimigo. Só que depois eles, por um lado, atacam-nos e nós, como sabemos, jornalistas, tu se fizeres aqui uma entrevista ao André Ventura, vais ter a tua audiência vai disparar. A tua audiência vai disparar. E até podes ser duro aqui com ele e apontar-lhe contradições. Desde já te aviso, ele é um tipo muito inteligente. Apontar-lhe contradições, apontar-lhe falhas, tudo e mais alguma coisa. Mas garanto-te que será o teu podcast mais visto de sempre. Mais visto de sempre. E podes trazer cá, sei lá, o Pedro Nuno Santos, que não traz tanta audiência como a André Ventura. E, portanto, de facto, na política, a Mariana tocou ali num aspecto interessante, que é aqueles live blogs. Mas os live blogs, já a rádio fazia os diretos, muitas vezes... No fundo, era um bocado isso, não é? Era um live blog, eram os diretos numa campanha. A Flor, numa campanha eleitoral, se estivesse a fazer um direto e o candidato na altura dissesse qualquer coisa, aquele entrava em direto e ou a Flor tinha alguma informação de background e dizia, olha, aquilo que o homem está a dizer, se calhar não é bem assim. Ou já disse isto. Eu lembro uma vez de perguntar a uma pessoa assim, mas olha, o senhor disse em 2014 isto, em 2016 está a dizer isto, portanto quer dizer que o senhor não está de acordo consigo.
Certo. Não vou dizer com quem, porque lembro-me Aqui a com quem, grande mas aqui questão não é- interessa. Mas a Aqui questão grande- é como é que nós saímos dessa pescadinha de rabo da boca. não é? Pois, isso eu não sei. Soluções milagrosas pá, não é o meu Mas acho departamento. que, Agora, deste isto modo- passa muito pela formação do jornalista, pelo seu conhecimento e pela sua capacidade de, sobretudo, quem trabalha em tempo real, as rádios e o online, de desconstruir alguma coisa que é dita em tempo real. Mas isso também, quer dizer, não se pode exigir a uma pessoa que ganha 800 ou 900 euros que invista na sua formação. Quer dizer, há aqui vários problemas que confluem para o atual estado de coisas. Filipe, não querendo cingir-me a jornalismo político, mas estava aqui a retirar uma frase que eu gostei muito de um artigo de opinião sobre o jornalismo, os tempos cinzentos, penso que é do Público. A época da opinião livre, factos sagrados terminou. Tudo se confunde, opinião e factos, e tem agora igual valor. Isso é um problema. Podemos ir para o jornalismo político, Eu também acho a tua área, mas podemos que há alargar. muita coisa que se confunde, efetivamente. E eu, mesmo enquanto jornalista, não tanto ao nível da opinião, mas mesmo ao nível, como dizia a Mariana, naquela época da pós-verdade, as fake news, as coisas que chegam, e tenho um exemplo muito prático para isso. Mas, para não monopolizar a conversa, eu tenho aqui várias coisas que eu queria dizer. Diz, força. E acho que... Temos 40 minutos. Não é a sim. panaceia para todos os males, mas, seja para o caso do clickbait, seja para o caso, enfim, das coberturas que são feitas, acho que os conselhos de redação têm, de facto, ou deviam ter tido, papéis muito fortes e preponderantes em toda esta questão. Não ia resolver, não, mas ia garantir que, de facto, mostrava que alguém está atento e alguém está a pôr os dedos na ferida ou o pé na porta. Isto, e acho que isso não tem acontecido de forma geral. Aliás, há órgãos de comunicação social que não têm conselhos de redação. Leva-me a outra coisa. Dizias, falamos da cobertura, por exemplo, que é dos que foi sendo feito ou chega ao mesmo tempo. Eu percebo que, por exemplo, no caso das televisões, haja muito aquela coisa de facto, o André Ventura vai catapultar a audiência. Mas lembro perfeitamente, quer dizer, as direções não podem, digo eu, cair nessa esparrela, não sei se é uma esparrela que lhe quero chamar, mas por exemplo... Basta uma. Imagina que há um acordo. Basta uma quebrar. Pois, mas é que, por exemplo, imagina, houve um dia qualquer que a RTP fez uma entrevista ao Primeiro-Ministro. Nesse mesmo dia, não houve um painel na CNN para comentar a entrevista ao Primeiro-Ministro. Acabou a entrevista ao Primeiro-Ministro na RTP, começou a entrevista com o André Ventura na CNN. Sendo que o André Ventura, enfim, já foi várias vezes entrevistado na CNN, como vão dizer todos os outros também, mas eu tenho sinceramente a sensação de que, de facto, ele é muito entrevistado na CNN. E é porquê? Há um projeto político? Não acredito. É só porque dá audiência. Não há nenhuma plano obscuro por trás, só para as pessoas perceberem, não estás a falar sobre isso. Não, acho que não. Audiência. Acho que não, sinceramente, e quero acreditar, enfim, conheço pessoas na CNN, desde da estrutura lá de cima até as jornalistas que acabaram de entrar, e quer dizer, acredito de facto que não há um projeto por trás. Mas também é aquela coisa que é, caramba, então, mas o Primeiro-Ministro deu uma entrevista que sabemos que é uma coisa bastante relevante para o país, e aquela em particular também era, e quem está a ter tempo de antena na CNN é o André Ventura, a seguir à entrevista. Enfim, muito rápido. A questão da cobertura também do Chega, e desta rapidez que temos de ter, obviamente, e que leva ao clickbait. Eu tenho aqui, estava a ver aqui as mensagens, houve uma daquelas reeleições do André Ventura, em que é candidato único. Eu fui fazer nesse dia a cobertura. Está aqui, 8/3/2021. Não, mais 6/3/2021. Anunciado como pompa e circunstância, André Ventura reeleito, com 90 e não sei quantos % dos votos. A questão é, preciso dos números totais, universo total de eleitores. Quantos é que votaram? Ninguém me soube responder a isto. Mensagem de 6/3/2021. 7/3/2021. Olá, ontem não obtive resposta. Hoje obtenho? Não obtive. 8/3/2021. Pelos vistos, não. Junto ainda uma outra pergunta, para quando tiver resposta. O presidente da mesa falou que os dados que lhe foram dados pela empresa, gostava de saber também qual é a empresa a que ele se referia. Obrigado. Então, eu não publiquei a notícia logo, como os pushes foram sendo publicados. André Ventura reeleito com 99% dos votos. Assim é. E qual é o universo? Claro. Estamos a falar de muitas outras pessoas. E eu não estou a criticar o facto dos meus camaradas terem feito a notícia, porque, enfim, uma pessoa às vezes não pensa nestas coisas. Mas eu naquele dia estava para aí virado. Não é? Qual é o universo que elegeu o André Ventura nesta eleição única? Não é? E faz falta pensar nestas coisas. Para terminar, leva-me a um episódio no qual eu fui metido esta semana,
Enfim, sou da Comissão de Trabalhadores da TSF. Esta semana surgiu uma notícia a circular nas redes sociais, nas redes sociais, no caso, no WhatsApp, era um take da Lusa. A formatação era take da Lusa. A dizer que alguém tinha sido nomeado para o Conselho de Administração da Global Média, uma nova entrada, e atribuía-me citações a mim, a dar aval certo. àquela... Que não eram verdade. E que não eram verdade. E a questão é, de repente, e estamos a falar, para já, eu quando vi aquilo percebi, isto é mentira porque eu não dei declarações nenhumas a ninguém. Mas aquilo levou a direção da Lusa a fazer uma nota da direção aos clientes e levou a Comissão de Trabalhadores da TSF a ter que, enfim, desmentir esta situação. E estamos a falar de uma coisa... Da Lusa? Não, e estamos a falar, alguém deu-se ao trabalho de forjar um take da Lusa, não é? A formatação toda, não sei o quê, mas estamos a falar de uma coisa que não tem... Assim, para o cidadão comum isto tem zero relevância. Mas para ti estragou o teu dia. Não, a questão não é para mim. A questão é... alguém se deu ao trabalho de fazer fake news, notícias falsas sobre uma coisa tão mínima, quer dizer, e envolver outras pessoas. E isto acontece. E as pessoas... Havia pessoas a ligar-me a perguntar: o que é isto? Falaste isto? Claro que não falei. Onde é que eu agora ia dar aval também, logo assim, em on, logo uma declaração de uma pessoa que eu nem sequer sabia quem era, na verdade. Esse é, de facto, o problema neste momento, Flor, que é o que é verdade. Eu estava aqui a apontar, estávamos a falar, fazer uma espécie de exame de culpa, porque muitas vezes nós, jornalistas, parece que não conseguimos falar sobre a nossa própria culpa. Nós, hoje em dia, também queria falar um bocadinho do papel da televisão. Eu sei que não tenho aqui ninguém que esteja a trabalhar a 100% na televisão, mas hoje em dia abrimos os noticiários são muito longos, por vezes parece que se mimetizam uns aos outros, até os jornais e as rádios parece que andamos um bocadinho uns atrás dos outros. Isso de facto causa frustração e cansaço, não só ao jornalista, mas possivelmente ao leitor, ao espectador e ao ouvinte. Isso é um problema, porque dá a sensação... era isso que eu queria dizer. Os portugueses, eu estava a ver aqui um relatório do ano passado que dizia que os portugueses de facto confiam nas notícias, pagam cada vez menos por elas. Portanto, nós temos, entre aspas, a confiança de quem nos lê, mas não ao ponto de pagarem, de consumirem de outra forma. Mas isto também se deve ao nosso próprio trabalho, não é? E esse exame de consciência tem sido difícil fazer. Eu acho que ainda temos essa confiança, mas acho que essa confiança está um bocadinho deteriorada. E acho que hoje o cidadão comum, portanto, que lê, que ouve, que vê, não sei se tem a mesma confiança que tinha há uns anos, não sei. E pegando também naquilo que a Mariana disse, que tem que ver com a questão da opinião e dos factos, eu penso que, aliás falei disso no discurso de abertura deste Congresso, que é um problema que os jornalistas têm, que quando os jornalistas passaram também a ser opinadores, que é o não distinguirem a informação da opinião, o não distinguirem o facto da opinião. Porque eu acho que isso é também um dos problemas dos nossos dias, e hoje temos os média todos. Quando isto começou, havia um especialista, e foi um bocadinho com a TSF dos primórdios, que começou, a TSF arranjou especialistas para tudo, havia especialista de literatura, havia especialista de Médio Oriente, havia especialista de política, mas era um especialista, era uma pessoa que ia explicar o que é que se está a passar na Madeira. Eu não sei se deram conta, mas andou toda a gente a dizer disparates sobre a Madeira. Porquê? Porque a lei da Madeira não é a mesma que no continente. E, portanto, estava-se a pedir coisas ao Presidente da República que ele não pode fazer, porque a lei não é igual. E, portanto, aquele governo não responde perante o Presidente da República como responde o Governo da República perante o Presidente da República. Mas esse soundbite fez a sua vida, não é? Essa ideia de que... Essa ideia fez, porquê? Porque não foi desfeito logo no princípio. Porquê? Porque lá está, não houve escrutínio jornalístico. Eu não estou a falar, porque isto aqui não é uma questão de opinião do que é que o Presidente da República deve fazer ou não deve fazer. Porque agora toda a gente acha que é como o Presidente da República, toda a gente acha que acontece uma coisa, toda a gente sabe o que é que se deve fazer. Não, não é bem assim. O próprio Presidente da República também abriu... Ele tentou explicar, também mas não... caminho para... Não, na carreira dele.
que estas coisas sejam sempre assim, não é? Certo, mas O próprio em Presidente da relação... República tinha um espaço de comentário onde ele tinha sempre a solução para Exato. tudo. Tá bem, mas isso aí não era Presidente da República e eu sei, lidei com ele nessa altura e lidei com ele Era nessa só altura. uma farpa para o facto do Presidente da República também ter contribuído para O esta... papel que nós entregávamos de credibilidade ao jornalista foi substituído pelo documentador. É mais ou menos isso? Eu penso que, infelizmente, sim. Nós, quando temos um comentador que é lançado como as notícias em primeira mão, Exato. e não é jornalista, que eu saiba, por todo o respeito e consideração que eu possa ter por Dr. Marcos Mendes, mas quer dizer, faz um bocadinho de impressão. Isto tem a ver com critérios editoriais. Isto quer dizer, a culpa não é dele, a culpa... Vamos lá ver. E, portanto, isto é quando nós cedemos o nosso espaço, depois é difícil. E, portanto, eu creio que um dos problemas do jornalismo hoje é a contaminação da informação com opinião. E, portanto, o nosso ouvinte, o nosso leitor, o nosso telespectador, nem sempre tem os meios para poder discernir uma coisa da outra, porque nem sempre a coisa está balizada. E, portanto, isso dificulta. E dificulta a nossa... Já reparaste como é que hoje os temas muitas vezes não duram mais de 24 horas? Exato. Sim, é verdade. Não, a atenção, isso até se hoje investiga, a nossa atenção está cada A vez Madeira mais... já foi com isto que aconteceu hoje dos Açores. Desculpa, com isto que aconteceu da Madeira. E dos Açores, não. Lá em cima, E do Futebol Clube do Porto, era o que eu queria dizer. Se bem que há eleições nos Açores. Sim. Atenção, nós daqui a 2, 3 dias temos eleições nos Açores. E ninguém está a ligar. Não há tempo. A questão é que eu acho que não há tempo para nós ligarmos a tudo isso. O tempo isso. há. E o que eu acho que é que hoje estamos a assistir a um fenómeno muito, muito perigoso e até para o escrutínio e para a atenção das pessoas, que é, há um assunto num dia de manhã, sei lá, a Madeira. Tu ao fim da tarde, se fores uma pessoa com hábitos de consumo de informação, tu ao fim da tarde já estás farto daquele assunto. Exatamente. E depois já não se percebe nada. A enchente de notícias do comentador, depois vem outro comentador, do analista, chegas ao fim do dia, já não tens, ou seja, no dia seguinte, já não tens paciência para aquilo, porque a notícia é de tal forma, o assunto é de tal forma mastigado, remastigado, misturado, o interesse acaba muitas vezes esse por tema de uma espécie desvanecer. de dualidade realista, ou seja, nós vivemos um bocadinho uma bolha mediática, às vezes os jornalistas, parece, mas queria chamar outra vez o Diogo, porque acho que ele ainda está connosco e está a meio e queria dar-lhe a oportunidade dele responder. Conseguimos agora, Diogo? Penso que sim. Força. Desculpa lá deste tempo todo, mas agora acho que vamos conseguir. Força. Não há problema. Eu estava a seguir a conversa e achar imensa graça que estamos a queixar-nos das mesmas coisas e acabamos por promover vistas, não é? E acho que esta questão que se fazem as coisas hoje em dia, que somos obrigados ou somos obrigados a fazer o jornalismo, a ter uma certa dose de otimismo. Esta necessidade de sermos em constante, ser os primeiros a dar os fatos de coisas que não se acontecer, acabam por ao longo do dia artigos e entradas absolutamente vazias, intermináveis, onde não se passa absolutamente a bola, como diria a Jota. E esse processo de ser bombardeado continuamente de informação que, em grande parte, é vazio de sentido, por ser investigado e repetida, nas verdades, uma crítica do jornalista, por provocar esse cansaço também no leitor, não é? E esse umbiguismo, essa competição entre os vários órgãos de comunicação social, em ser o primeiro, em chegar primeiro, em dar mais, em criar mais entradas, é feito, sobretudo, prejuízo ao próprio cidadão e da sua capacidade de entendimento dos factos do que está a passar e dessa capacidade crítica de parar e pensar isto que eu estou a escrever, isto tem sentido para passar 10 minutos produzir uma coisa que acabei. Se estávamos a falar, se as leis pertinentes são as mesmas que se aplicam na Madeira e esta frase faz fazer sentido. Então é preciso deixemos esse também portadores da verdade, voltando aí à especialista. O jornalista tornou-se especialista ou sente-se na obrigação de ser especialista em tudo aquilo que toca. Sobretudo, muitas vezes com poucos anos de profissão, ganhar 800 euros
que não têm tempo para na sua formação, tempo para ler e investigar, está a trabalhar e transforma-se, ou somos obrigados a transformar-nos em portadores, quando poderíamos ser mais do que críticos, que nos é posto à frente e fazer a educação, que é para isso que o jornalista não digo que seja, mas é o papel principal entre a realidade das coisas que acontecem e como é que essa informação chega ao cidadão. Muito bem, obrigado, Diogo. Agora penso que com alguma dificuldade, mas conseguimos perceber a tua ideia geral. Muito obrigado. Eu queria voltar aqui à parte da bolha mediática, porque eu tenho esta discussão várias vezes, até lá em casa. Filipe, muitas vezes parece que nós jornalistas estamos sempre só a falar uns com os outros. Isto é verdade ou sou eu que estou muito enganado? Eu tenho, tendencialmente, acredito que sim em alguns casos. Nomeadamente, por exemplo, e aqui, enfim... Agora estamos. Por acaso agora estamos. Estou a fazer uma pergunta estúpida, no fundo. Agora mas no caso da política, por exemplo... Na política, sim. Eu queria ir à nós, política. fazemos o pino para conseguir dar uma notícia sobre um nome qualquer que ninguém faz a mínima ideia. E tu passas horas ao telefone a tentar descobrir uma coisa que ninguém faz ideia. E nesse caso aí estamos, de facto, a falar para nós e para essa bolha que consome esse tipo de notícia e pronto, e está mesmo interessado em saber quem é que entra na lista de Viana do Castelo do PSD ou do PS, enfim. Esse é um exemplo, claro, mas eu acho que sim, estamos muito a pensar, mas ainda recuperando algumas das coisas que o Diogo disse, daquilo que consegui sim, tivemos aqui algumas dificuldades, sim. Espero que os espectadores consigam ouvir melhor do que nós aqui no estúdio. Mas esta coisa também desta autocrítica, de facto, eu acho que tem feito falta. Lembro-me de uma coisa, enquanto ele falava, e que aí é culpa completa das televisões, e eu também já disse isto noutro sítio onde eu trabalhei, porque eu já passei para a Bola TV, fui fundador do canal, e portanto também já estive na área do desporto, e para fugirmos da política. Por que raio, ainda ao dia de hoje, seguimos autocarros em direto? E se gastam recursos, efetivamente, a pôr um autocarro numa janelinha, a seguir da A1 inteira. Um jornalista vai num carro e um câmara vai num carro, no mínimo. Se fosse um jornalista dentro do autocarro. E que fizesse um direto ali para o meio, agora em permanência. Geralmente o que se faz agora são os próprios canais dos clubes a fazer isso dentro dos autocarros. Pois, mas a questão é aqui esse repórter, nós queixamos de facto de falta de meios. De falta de meios, mas aqui esses meios estão super mal alocados. Claro. Não é? O que é que este repórter de imagem não podia estar a fazer uma reportagem sobre outra coisa qualquer? Não podia aproveitar o facto de estar a fazer A1 de um lado ao outro para entrar ali num deserto noticioso do país e fazer uma reportagem, dar voz a alguém que de facto tenha algum problema, que precise de jornalistas ali que não tem no seu dia-a-dia. E de facto eu não vejo juro-te, não faço a mínima ideia porque é que nas chefias, e neste caso as chefias das televisões em concreto, não fazem esta reflexão. Aliás, aquilo dá assim tanta audiência que justifique. E quem diz os autocarros diz diretos loucos sobre N circunstâncias onde não há efetivamente nada para dizer. Que todos nós já passámos por isso, já vimos isso, eu já fiz isso a trabalhar na televisão. Ou mesmo, por exemplo, também aqui não há, e para voltar ao desporto, há muitas coisas que não são feitas, as críticas, que é, tens um pré-jogo, um pós-jogo, e tu tens um repórter durante minutos e minutos infinitos a perguntar a pessoas o que é que acha que vai acontecer, quem é que vai marcar. E são muitas horas, até. E são muitas horas disto. Importantes, são mesmo muitas horas. E no final do jogo, depois perguntas às mesmas pessoas, então, estava à espera, o que é que achou? Enfim, o que é que achou? Já entramos num grau de, já tem um bocadinho mais de relevância, já podes analisar dali alguma forma o jogo. Mas, quer dizer, somos muito pouco exigentes com estas coisas. E, portanto, isto contribui. São hábitos. São hábitos que se criam há muitos anos. Mas que não são bons, Sim, mas que revelam a falta de reflexão que existe dentro das redações. Porque... Quando foi a ponte entre os rios, a queda da ponte entre os rios. Eu, na altura, trabalhava no Porto. E disseram-me para ir para a Galiza, para o Instituto de Medicina Legal de Santiago de Compostela, porque os corpos estavam lá a dar. E eu perguntei, mas eu vou lá fazer o quê? Está toda a gente aí para lá. Então, quando demos por ela, estávamos para aí 5 ou 6,
Na Galiza. Na Galiza, em Santiago de Compostela, sentados à porta do Instituto de Medicina Legal, à espera que aparecesse uma ambulância com um morto. Portanto, há coisas que ainda não mudaram. As pessoas às vezes acham que são coisas novas agora. A chegar, contabilizava-se, olha, mais um. Mas bastava que um fosse para lá e fizesse um direto que ninguém pensava, mas vale a pena, não, temos que mandar toda a gente para lá. E esse hábito mantém-se. Mantém-se sem provar a nossa culpa nesta história. Depois mantém-se. E depois tens um problema que é, gostes ou não, o problema é que depois a CMTV pensa ao contrário e tem audiência. Porquê? Porque a bolha, se calhar faz aqui diretos intermináveis no Parlamento e à espera ali do deputado chamo-lhe a zona mista, não é? Para as declarações, e a CMTV está a falar de um crime qualquer, ou de um assunto qualquer, numa terriola, na tal terriola que tu falaste, que não há nenhuma. É uma das vantagens da CMTV. Pronto, a implementação no território. Pronto. E a CMTV, em vez de estar ali, à espera do deputado, que já sabe o que é que vai dizer, não sei o que mais, está nessa terriola que tu falaste, que lá com um problema sério, que precisa de um jornalista, seja um crime, seja um problema qualquer, e depois está toda a gente a ver a CMTV. Mas eu aí dou-te razão. Percebes? Acho que também os mainstream também tem que pensar um bocadinho nas coisas o facto de um estar ali não quer dizer que os outros tenham que ir. Mas, de certa forma, a CMTV o que faz é fazer a sua agenda. Fazer os seus critérios editoriais, claro. Independentemente de tu achares que aquilo pode fazer sentido ou não. Mas, a nível de audiências parece que faz sentido. Tá bem, podemos discutir se é o certo ou não. Mas isso pode ser sempre todo discutido. Mas o facto é que, como a Flor estava a dizer, eles estabelecem a agenda. Ou seja, não são os partidos que estabelecem. Os outros, o mainstream, não está a saber fazer a sua agenda. Claro. Ou quando faz a a pode ser... E há outra coisa. Pode ser afastado também. Acho que, sinceramente, também, por exemplo, jornalistas mais jovens, talvez com receio, enfim, do que lhe possa acontecer, situações também de vulnerabilidade, e mesmo jornalistas mais velhos, atenção, não sabem dizer que não, às vezes. Certo? E é preciso, de facto, dizer que não. Tu estás num sítio, ligam-te da tua rádio, da televisão e não sei o quê, para entrar em direto e tu não tens rigorosamente nada para dizer. Não então diz assim, não vou entrar. Vais. Não vou, então vou dizer o quê? É a tua cara que está a aparecer, é a tua voz que está a aparecer. Não, então não vou dizer nada. Porque nós também temos... Por ação ou omissão, nós contribuímos para esta coisa. O jornalista não é, apesar de ter uma hierarquia, não é um ser acéfalo. Quer dizer, não recebe ordens e tem que as cumprir. Sim, mas eu percebo bem o que é que eu fui. Eu passei por isso. Eu era muito novo num jornal e cheguei a ter de pedir faturas à minha mãe para ser pago. Portanto, eu sei muito bem como lidei com essa pressão que foi não lidar. De facto. E isso deixa alguma marca, não é? Hoje em dia já não estou, como se costuma dizer, para isso, para algumas coisas, mas de facto é o que acontece, provavelmente, em muitas redações, não é? E aí não sei se podemos fazer a dicotomia entre gerações mais novas e mais velhas. O facto é essa atitude mais, não diria displicente ou amorfa, mas de não batermos o pé, é de facto sintomática. Eu queria perguntar-te, Flor, se dentro disto que estamos a falar de jornalismo também ter de estabelecer bem a agenda, se o serviço público deveria estar sempre na linha da frente dessa... Eu acho que sim. E se tem conseguido fazê-lo? Posso ser suspeita para o dizer e não queria falar muito disso, mas acho que o deve fazer. E acho que deve ter, de facto, uma agenda alternativa que possa cumprir, quer dizer, que possa ter critérios editoriais que sejam direcionados para aquilo que melhor pode informar os cidadãos. Naquela ideia, e voltamos aqui ao princípio da nossa conversa, que o Carlos falava da cidadania e do exercício da cidadania. Porque eu acho que é isso que é importante, que o cidadão possa formar a sua opinião. Eu sei que existem as redes sociais, mas tem que haver um sítio qualquer onde possa haver uma maneira de ter informação de confiança. E eu penso que hoje andamos todos muito perdidos nisso. Nem sempre temos que andar à busca onde é que aqui, ali e acolá, no serviço público, fora do serviço público, porque é assim, para mim, eu fiz-me jornalista na TSF, portanto numa rádio privada,
que era um projeto jornalístico. E isto é uma coisa muito importante. A TSF nasceu como projeto jornalístico e nem todos os projetos jornalísticos que nós estamos a falar são projetos jornalísticos. Às vezes são projetos políticos disfarçados, com objetivos vários. Há alguns que já acabaram, há outros que ainda estão. Mas o ser um projeto jornalístico é muito importante e, portanto, eu não sinto, e sendo uma jornalista escola, digamos assim, TSF, a escola que depois continuei fora da TSF foi essa escola. E, portanto, para mim todo o jornalismo é serviço público. Não consigo imaginar jornalismo sem ser serviço público. Depois há bom jornalismo e mau jornalismo. Exato. Eu queria, nós temos 10 minutos, não sei se conseguimos sair daqui a encontrar algumas soluções, mas talvez, Carlos, pegar nessa questão da cidadania, nós temos que arranjar aqui uma forma, e pegando até no que a Flor estava a dizer, de nos voltarmos a ligar ao cidadão. Como é que isso se pode fazer? Mas nós já estamos ligados de várias formas, mas para que eles também percebam o que é que se está a passar. Porque eu acho que muitas vezes existe de facto esse distanciamento entre o jornalista e o cidadão. Olha, eu, em primeiro lugar, acho que os patrões da comunicação social deveriam sentar-se de uma vez por todas, sentarem-se todos e Primeiro precisam saber quem são. Pelo menos os conhecidos. Pronto. Menos os conhecidos. Ainda são alguns, os Ainda conhecidos são são alguns alguns. conhecidos, sim. E que têm sentarem-se e delinearem uma estratégia comum e não andar cada grupo com a sua própria estratégiazinha, que no fundo é obter mais audiência, mais do que não. Deviam sentar-se todos com a situação não está fácil. E depois delineada essa estratégia, ou seja, de uma vez por todas, encontrar aqui uma plataforma de entendimento comum em que não haja quebras. É porque já no passado houve acordos entre direções editoriais e tudo, que à segunda semana o acordo já estava quebrado por alguém que furou... Fez aí, o ano passado, 30 anos, aquela célebre bloqueio na Assembleia da República. 35 dias sem informação do Parlamento. E conseguiu-se. E conseguiu-se. Sim, já refiste aqui a greve da TSF e agora outro exemplo. Portanto, Nós temos é que, por um lado, em vez de nos andarmos aqui a atropelar uns aos outros, quando for caso disso, enaltecer o trabalho do vizinho, Citá-lo, desde logo. que é muito complicado muitas vezes. Nós tratamos todos uns aos outros às vezes muito mal. É verdade. Isto é que, vou-lhe chamar aqui, estas tertúlias de jornalistas, estas são muito engraçadas, porque nós damos todos muito bem. Sim, senhor, tu és muito bom. Não, tu és muito bom. Não, tu és excelente. Não, tu és extraordinário. Mas depois, no trabalho... Mas não são. Atenção. Mas nós dizemos que são. E depois, no trabalho em concreto, quando o Filipe faz um trabalho ou assim, e eu vou para a coisa, o Filipe fez isto, mas eu escrevo o mesmo e não digo a história do Filipe. Isso pode acontecer, e já me aconteceu. Sim. E já me aconteceu, mas depois fui alertado e disse, tens razão, já me aconteceu. Não sei se até foi contigo. Não, foi com um camarada do JN do Porto. Que eu escrevi porque tinha lido e aquilo ficou-me na memória, e depois eu fui escrever para o site, lá está aquela rapidez, e ele ligou-me e disse, Paulo Lima, esqueceste aí do hiperlink. Disse, por acaso tens razão. Pronto. Mas primeiro por aí, que é enaltecer o trabalho do vizinho do lado, não ter problemas com isso. E depois, quando o vizinho do lado, lá está, o exemplo da entrevista ao António Costa, que tem uma boa entrevista, tem uma boa história, eu não vou correr a arranjar qualquer coisa, só para ir por cima dele e ignorá-la. Se a entrevista for boa, tiver conteúdo, e assim, eu vou falar dela. Assim, se eu fizer uma entrevista ou fazer um trabalho qualquer... Uma entrevista ao Primeiro-Ministro, tens sempre de falar dela. Certo. Quer dizer... Mas até pode correr mal aquela entrevista e tudo ali não espremer nada. Vais falar de que correu mal. Então diz que correu mal, o Primeiro-Ministro não tem novidade, o Primeiro-Ministro... Tudo bem, percebes? É porque nós parece que andamos a tentar matar uns aos outros, mas depois quando estamos todos juntos somos todos espetaculares. Só que depois no dia-a-dia isso depois reflete, porque tu se fizeres um bom trabalho, sim senhora, está aqui um bom trabalho, se eu fizer um follow-up, que é uma coisa que hoje já não se faz. Que é uma coisa que me aflige, que é o follow-up. Hoje já não faço follow-up, fazes 2 parágrafos, muitas vezes, segundo o fulano tal deste, metes no site, está feito.
Hoje já não se faz o follow-up. Ainda só do tempo, quando trabalhava no Diário de Notícias, que se o público tivesse uma boa história, nós lá no dia seguinte tínhamos de fazer o follow-up. Claro. E tentar encontrar mais qualquer coisa. Ou as rádios, aquelas Dar um passo à frente. Hã? Dar um passo à frente. Dar um passo à frente e saber mais qualquer coisa. As rádios de manhã. Tu lembras-te como é que era aquelas manhãs da TSF? Sempre a bombar. Sempre a bombar. E tinham histórias. Tinham histórias. Tinham histórias. Tinham E na Antena 1 também houve uma altura que exclusivos. isso acontecia. A pessoa via aquilo, no outro dia tu tentavas fazer um follow-up. Hoje não, hoje fazes uma citação, muitas vezes sem hiperlink, sem nada, uma citação está feita. Porquê? Porque, lá está, voltamos a olhar isso, porque também tu sabes, pela experiência, que o assunto à noite está morto. Certo? Porque se for uma boa história, aquilo vai ser tão mastigado, tão comentado, não sei o quê, chegas à noite já não tens paciência para aquilo. Já não consegues, ou seja, no dia seguinte, mesmo que tenhas uma informação que vai surpreender o leitor, tu próprio tens a percepção que o homem já está farto e já não vai ligar. E muitas vezes até podes avançar com essa informação, mas depois já ninguém liga. Exatamente. Porquê? Porque é exaustão. É a primeira impressão. A primeira impressão é como o título, não é? Conversa do pois, título. é a primeira impressão. E aqui na primeira impressão eu acho que há um esforço que nós temos todos que fazer, que é no rigor. Que é não dizer coisas que depois vem-se ver, afinal não foi bem assim. Afinal não era há 3 meses, era há 2 dias. Afinal não era há 2 dias, era há 3 meses. Isso mata completamente uma história. Isso passa também por uma formação melhor. Eu, por exemplo, não tive as melhores formações jornalísticas que poderia ter e acredito que poderia ter tido uma muito melhor. Costuma dizer-se que diz-me muita gente, e eu também percebi isso, que só me tornei jornalista quando entrei numa redação, mas eu acho que isso é um pressuposto um bocadinho errado. Pois, mas eu acho que há 2 coisas, que é assim, primeiro, acho que o jornalista nunca está feito. E acho que nós podemos sempre fazer melhor hoje do que fizemos ontem. E esta noção, mas é que há quem não pense assim, atenção. E há quem haja de outra forma. Atenção, e portanto, por isso é que eu digo, esta questão do rigor. Há quem nunca se engane e raramente tenha dúvida. Exatamente, não é só o Aníbal Cavaco Silva que nunca terá dito essa frase. Certo. Objetivamente, nunca a terá dito. Alguém a terá escrito, mas aquilo colou tanto que ficou. Ficou a primeira impressão. Ficou a primeira impressão. Ficou. Eu ainda me lembro de, no Parlamento, de Jaime Gama ter dito essa frase para Durão Barroso. O Sr. Deputado perdeu a oportunidade de criar uma boa primeira impressão. E aquilo foi um silêncio no Parlamento. Hoje já não há esses silêncios no Parlamento, acho que até está muito barulhento. Mas isto para dizer o seguinte, que o rigor, um jornalista tem que ser rigoroso, um jornalista não pode dizer mais ou menos. Eu posso, numa opinião, dizer, eu sobre isso posso dizer... Quando estou a fazer notícias, tenho que ser rigoroso, tenho que saber o que é que estou a dizer, tenho que ter a certeza do que estou a dizer, mesmo que a pressa, porque a pressa não pode dar para eu dizer aquilo que não é. Portanto, a solução pode ser olharmos para a raiz da nossa própria profissão. E a credibilidade, porque o que nós temos é a credibilidade, não é? É acreditar em nós. E isso demora muito tempo a fazer, e às vezes desfaz-se num ai, e é muito difícil de recuperar. Uma vez disseram-me isso, a única coisa que tu tens nesta profissão é o teu bom nome, não te esqueças disso. É o teu nome profissional. É o teu melhor ativo. É o teu melhor ativo para o bem e para o mal. E, portanto, é preciso ter muito cuidado com isso. Não se vão importar que eu comecei com o Filipe e queria terminar com o Filipe. Em relação a isto que estivemos a falar, queres avançar com alguma solução, alguma ideia que queiras deixar para o final? Se tivesse solução, efetivamente, provavelmente seria rico, porque tinha encontrado a fórmula para a centralidade média e, portanto, venderia a todo o mundo e fazia palestras, enfim. Mas como não a tenho, mas acho que passa muito, e eu acredito mesmo nisto, e quero acreditar, até para continuar aqui, não é? Que passará sempre por investir na qualidade. Eu gosto muito de hard news também, de facto, e desta coisa de dar primeiro, mas primeiro, e estar nesta coisa das hard news, de facto, mas eu acho que se hoje pudesse, se eu tivesse dinheiro para isso, eu investia num projeto qualquer também de jornalismo lento, ou enfim, porque acho que a qualidade será sempre recompensada. Acho que é preciso que, de facto, as redações apostem na distinção, apostem também em equipas fortes para cobrir breaking news, para cobrir a agenda, mas também têm que apostar no jornalismo que as distinga. E isso não acontece hoje em dia.
Né? Acredito que temos de ser mais exigentes connosco, para fora, e acho que temos que também ser mais exigentes nas nossas relações com as pessoas que estão ao lado. Só para terminar com um exemplo muito rápido, enfim, eu tenho dado mais entrevistas do que tenho feito nestes últimos tempos, em virtude das circunstâncias das quais a TSF está metida. Mas, e percebendo eu, porque também já passei por estas situações N vezes, mas é que já tive colegas nossos a fazerem perguntas que não fazem sentido nenhum. Tão simples como estás a fazer um direto num protesto, estamos a reivindicar o pagamento dos salários. A primeira pergunta é porque é que estão aqui, a segunda é o que é que querem. A pressão às vezes é tanta que as pessoas, e a mim também, esta parte agora aqui que eu vou dizer também já me aconteceu e já fiz certamente também muitas perguntas, enfim, redundantes para ser simpático, mas chegar ao ponto de estás tão preocupado com aquilo que vai acontecer e como vais aparecer, por exemplo, na casa da televisão, a rádio não tem esse drama, que então este é o Filipe de porta-voz da Comissão de Trabalhadores. É o Filipe quê? Não é? A pessoa não sabe, não é? E então, nós não fazemos estas reflexões. Desde quando é que nas redações, muitas vezes as equipas, enfim, nas televisões, na rádio, que é o que eu conheço melhor, faz análise àquilo que foi para o ar, àquilo que fez. Chamava-se escuta crítica. Exato, mas não faz... Crítica e É reflexão. que hoje já nem faz escuta crítica, nem sequer escuta da concorrência. Nem da concorrência, nem da tua, nem chegas ao fim do turno, porque na rádio trabalha-se por turnos, e diz assim, bom, o que é que fizemos bem, o que é que fizemos mal, o que é que podemos melhorar? Não há. E, portanto, enquanto não fizermos estes processos também internamente, também não sei, mas lá está. Começamos a ganhar 800 euros. Queria agradecer-vos, sinceramente, por terem estado aqui quase 2 horas. Eu sei que não é fácil terem tempo para vir até à outra margem e conversar. Sim, acabámos por estender um bocadinho e eu estava com alguma hesitação em aceitar moderar esta conversa, mas fico muito contente que tenhamos estado aqui. Pelo menos pode ser benéfico para alguém e ao menos estivemos aqui a recuperar alguns espíritos de antigamente, ou também de hoje em dia. Precisamos sempre de alguma esperança para o jornalismo da amanhã, de hoje, do futuro. Vocês podem ver este episódio nas próximas semanas, vai estar disponível em todas as plataformas e nós vemos por aí.